O orçamento para 2021 prevê aumento de recursos para a defesa e reajuste salarial só para os militares. Na verdade, esse reajuste aqui, ele está dentro daquela... Vocês lembram quando a gente estava discutindo lá a nossa reforma da Previdência, que o governo empurrou a reforma da Previdência para os servidores, aquela coisa horrorosa, que ainda deu uma melhorada lá no Congresso Nacional, né? Mas, junto com a reforma da Previdência Geral, foi a reforma dos militares. Os militares aumentaram 5 anos agora, porque os militares trabalhavam até 30 anos e agora vão ter que trabalhar 35 anos, né? E ali eles aproveitaram, reajustaram carreira, foi uma reforma de carreira também, e ali tinha uma previsão de aumento dos militares. Então, isso é de 2019. Entende? Só que é isso essa é a questão que eu venho acompanhando essa semana, porque a doutora Thalita também pode até falar isso, porque eu já vinha discutindo isso aqui com a doutora Thalita e o doutor Rian, sobre uma ação para a gente pedir para correção, né, doutora Thalita? Correção monetária, né? A senhora pode até falar sobre essa. Fala sobre a ação que a gente tinha proposto, que vocês idealizaram, e aí a gente passa pela decisão do STF, porque a gente ficou acompanhando também a discussão do STF sobre reajustes salariais no ano de 2021 por conta da pandemia. E aí, você entendeu qual passeio que a senhora vai dar? A senhora vai falar sobre a ação que a gente discutiu, passa pela decisão do STF, passa pela aquela outra questão que fala sobre a pandemia de estados e municípios, até chegar no aumento dos militares. Vamos fazer esse passeio, doutora Thalita. Pode estar com a senhora agora. Obrigada, presidente. Isso, nós vínhamos conversando há bastante tempo sobre essa questão da ausência de reajuste para os servidores. Tinha uma previsão também, bem antiga, para 2020, poderia ter no orçamento, né, um aumento para os servidores, e no meio do caminho veio a pandemia e nada foi para frente, nada foi concretizado. Então, a gente já vinha estudando possibilidades de uma ação judicial pedindo pelo menos, né, os valores das perdas da inflação, porque se aumenta o nosso orçamento doméstico, a cesta básica e tudo mais, deveria também corresponder esse aumento no orçamento do servidor, no seu salário. Então, a nossa ideia inicial sempre foi trazer de forma coletiva um pedido de pelo menos dessas perdas inflacionárias. E aí, no meio dessa busca, né, desses estudos, tivemos a pandemia. E aí, com isso, o STF estava para julgar principalmente a constitucionalidade da lei que proibia o reajuste, qualquer lei de aumento salarial, de reajuste de servidor. E aí teve essa semana também o STF julgando como constitucional a lei que proíbe o reajuste. E no meio do caminho tivemos a aprovação da PEC 186, que se converteu na emenda constitucional 109, que é taxativa. Ela é clara, bem claro no artigo 167A, que agora está na Constituição. Ele é muito claro dizendo que é vedado a concessão de qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada em julgado. Ele vai mais além, né? No outro inciso do artigo 167A, ele vem vedando também a criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e de militares. Então, essa PEC, a PEC 186, que se converteu na Emenda Constitucional 109, ela é clara em proibir qualquer tipo de reajuste nesse período da pandemia, nesse período de 12 meses. Então, com isso, a nossa intenção de propor essa ação nesse momento ficou inviável, mas é uma carta na manga que nós temos, toda essa fundamentação jurídica, para que, se Deus quiser passar logo essa pandemia, a gente ingressar
para pelo menos tentar verificar essa concessão dessas perdas, né, inflacionárias. E aí, com isso, eu entro também nessa matéria que viralizou esses dias do Yahoo, no qual a chamada da matéria é bem preocupante. Mas quando você começa a ler a matéria, você verifica também que eles não trazem muita informação. E aí, com isso, através dessa emenda constitucional 109, ficou bem claro que tanto para servidores públicos e militares está proibido qualquer tipo de aumento salarial, vantagens, bônus, auxílios, mas, enfim. Vamos supor que o militar receba o que está proposto na lei. Isso abre um precedente para a gente entrar na justiça? Eu acredito que sim. Eu não vejo uma representatividade nossa na ação, mas com certeza o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos que estão também proibidos, né, de ter um aumento salarial, uma vantagem, uma promoção, iriam adentrar nesse mérito. O próprio STF, ele provavelmente já se manifestaria também, inclusive através dessa decisão que ele deu esses dias, dizendo que continua a previsão, é constitucional a previsão de que não haverá reajuste para nenhum servidor. Então, eu acredito que... assim, vocês chegaram a preparar uma ação, prepararam uma inicial, aí a gente ficou, na verdade, na expectativa, e aí, como vê essa decisão, optou por não entrar com ação na justiça neste momento. Neste momento, exato. Mas deixa eu fazer uma pergunta. E se vocês entrassem com essa ação na justiça agora, mas já pedindo sobrestamento, que foi essa uma das propostas do doutor Ian, a gente não garantiria uma discussão para trás? Porque, por exemplo, se eu entrar em 2022, eu estou perdendo tempo para trás, porque eu só posso discutir 5 anos. E se eu entrasse agora e pedisse sobrestamento, eu garantiria esse período? O sobrestamento você só pode requerer se tiver uma decisão determinando o sobrestamento. Então, se não tem esse tema, não está sobrestado no STF, eu não posso ingressar com uma ação pedindo esse sobrestamento. O sobrestamento, então eu entendi errado. Ele tem que acompanhar. Como o caso dessa decisão do STF que saiu, se no caso essa decisão tivesse saído da seguinte maneira, restou sobrestado o pedido de inconstitucionalidade, a gente poderia entrar com a ação pedindo sobrestamento, mas não, o STF já julgou e determinou que é constitucional qualquer lei que proíba o reajuste. Então, agora, se a gente, por exemplo, tentasse dar entrada nessa ação nessa carta que a gente tem na manga dessa ação, nossa inicial não seria nem aceita pelo judiciário. Ela entraria num dos casos de inépcia da inicial já logo de cara, em virtude, inclusive, da emenda constitucional 109. Mas no ano que vem eu posso, né? Sim, se Deus quiser, vai passar a pandemia, a gente vai ingressar. Ou se a gente sair da pandemia antes do final do ano. Isso aí.